Fala, capitalista! Seja muito bem-vindo a mais um super, ultra, hiper papo de opções nessa sexta-feira, Halloween, dia de Todos os Santos, dia 31 de outubro. Vamos receber ele, então, o super Leandro Rocha, lá da Rocha Opções de Investimento, já esteve aqui conosco mais de uma vez. Fala, Rocha, como é que tá? Tudo bem, né? Terminando aí uma semana que foi bastante agitada, muito contaminada aí pelo debate sobre segurança, né? Praticamente a mídia inteira ficou aí voltada aí para o Rio de Janeiro, que só indiretamente pode ter um impacto no mercado aí por causa do trade eleitoral, né? Sim. Nós tivemos aí uma semana de manutenção de corte de juros pelo Fed e, ao mesmo tempo, aqui o emprego firme aqui dentro. Um movimento que ameaça ou não o nosso rally de fim de ano, que é o tema aí da sua live, né? É isso aí. E a gente sempre recebe aqui os especialistas. Hoje o Rocha está aí com a gente. A gente gosta de conhecendo aí os nossos parceiros especialistas. O Rocha que tem estratégias, né, de opções de venda de volatilidade, mais côncavas assim. Quando você fala a semana foi agitada, significa o que para vocês lá? O mercado oscilou muito, é que é mais ou menos a dinâmica da operação que vocês fazem? Pois é, Roxo, a gente, durante muito tempo, a gente somente fazia venda de volatilidade, só que a gente continuou a desenvolver os nossos estudos e também a gente começou a entrar na compra de volatilidade também. Legal. Então, a gente faz um balanço entre venda de volatilidade e compra. Então, é tudo estatístico. Porque também tem aqueles ativos que estão baratos e que estão se movendo muito também, né? Não só aqueles ativos que estão caros e se movendo pouco. Sim. Então, a gente, até quinta-feira, a nossa cota do fundo já estava dando 4,20 alguma coisa. Que legal. Isso já estava dando aí uns 300 e poucos por cento CDI. E a gente conquistou esse novo patamar de rentabilidade graças a também a parte de compra de volatilidade, né? Porque aí, quando a gente acaba comprando a volatilidade de uma empresa que está se movendo muito forte, a gente acaba também ganhando, a partir de um certo momento, também o movimento dela. Então, como o Bovespa teve bastante direcional, o nosso portfólio da parte de compra acabou realmente dando um retorno muito positivo para a gente. Essa combinação é muito boa mesmo. Tem razão, quer dizer, se você tem uma única ferramenta, um único instrumento, né? Tudo que, se você só tem um martelo, tudo que você vê é prego, né? Exatamente. Agora, se você tem estruturas que vão se beneficiar de vários tipos de cenários de mercado, de fato, a estratégia fica mais completa. Ainda mais nesse momento agora de divulgação de resultado. Então, a gente já fez várias pesquisas e os resultados não foram conclusivos, ou seja, é melhor a gente não fazer, né, venda de volatilidade. Sim. Nessa época agora, né? É uma época mais propícia para movimentos fortes mesmo, né? Sim. Esses papéis menores vocês não operam lá, não, né? No fundo, não, né, Rocha? Quais são os papéis que vocês operam lá? Não, normalmente a gente só opera realmente blue chip, né? Mas para compra de volatilidade vale qualquer coisa. Dá para comprar, né? A venda não, a venda só realmente empresas consagradas e tal. Na parte de compra de volatilidade, a gente está surfando agora a Cogna, né? A Cogna, ela deu uma boa esticada aí. Super bem. Subiu bem. A gente acompanha de perto lá na mentoria. A Cogna é uma empresa que realmente está muito forte. A gente também está surfando na compra a Vale também, que também deu uma boa estirada também agora. Então a gente também não perde não, né? A partir do momento que a gente avançou para esse lado aí, que bom. E a gente está vendo, né, que está havendo um aumento da volatilidade implícita, então está aumentando os prêmios. Então a gente fez muito esse trade, né, de pegar com alguma antecedência ativos que estavam com a VI bem baixa para levar ali até a véspera de resultado, né? Porque chega na véspera de resultado, a VI explode. E esse é o momento crítico, né, que a gente decide entre fechar a posição ou resolver enfrentar a divulgação de resultado quando há uma queda muito forte da VI, né? Então, a gente tem que fazer uma análise para entender se a gente acredita, né, que o papel realmente vai ter um movimento muito forte depois da divulgação que compense uma queda também muito forte da VI, né, que vem ali da véspera, né? Então, a gente está ainda na fase de ver engordar os prêmios todos, né, para chegar ali na véspera e tomar decisão. Perfeito, muito bom. Então,
Você faz análise técnica, essas coisas, Rocha? Como é que, por exemplo, você tem uma opinião do gráfico, do Ibovespa, você olha o gráfico, pivô? Essa pergunta ela é muito boa, né? Na verdade, eu tento fazer uma conjunção de análise, né? Eu tento juntar a análise macroeconômica, então, assim, estou sempre acompanhando lá o que o Powell está falando, sim, como é que está a direção lá em relação à decisão da taxa de juros, sim, como é que está, por exemplo, agora, né? O Fed manteve essa semana a taxa de juros, mas a fala do Powell ela foi considerada muito dura, né? Ou seja, a gente estava com 92% de chance de corte de juros esse ano e foi para 62%, né? Sim. Então, ao mesmo tempo, a gente fica olhando aí que está havendo um grande movimento mundial assim atrás por ativos reais, né? Porque verdade, essa dicotomia que a gente está vendo aqui no Brasil, a gente está vendo isso no mundo inteiro, então assim, ninguém está sendo fiscalmente responsável, não é só o Brasil, não, né? Em todo lugar do mundo. Sim. Então, assim, isso está fazendo com que as moedas percam muito valor. Então, isso está levando as pessoas a querem comprar ativos reais, né? Então, a gente tem visto aí uma euforia bastante grande aí, né? Então, tudo isso já cria todo um contexto para a gente, né? E depois a gente parte para análise técnica, né? A gente vai ali no gráfico mesmo, né? Fiz até uma série, porque fui percebendo, né, que é muito importante a análise técnica também, porque é ali o momento na qual toda essa visão se concretiza, né? Toda essa psicologia, toda essa percepção que os agentes econômicos têm sobre o mercado se materializa. Então, se a gente está realmente percebendo um contexto, né, de uma grande liquidez mundial, muito dinheiro indo para o mercado, isso vai acabar em algum momento se materializando em compras, né? E às vezes, né, a gente tem visto também um movimento também importante, né, do investidor estrangeiro aqui na nossa bolsa aí nas últimas 2 semanas. Eu acho que até zerou, né? A gente estava negativo, já zerou, graças a essa entrada. Então, tudo isso ajuda a gente a fazer o contexto e depois a gente olha para o gráfico e fica esperando o momento que isso vai se transformar em alguma sinalização ali, né? Como o Fábio mostrou ali, um fundo duplo, momento de reversão. Às vezes também tem muito a ver a área também da qual a empresa está, né? A gente viu no primeiro semestre, né, muitos ativos de comércio indo, e as commodities ficaram, né? Agora tem muita gente acreditando que é a vez das commodities, apesar que o petróleo está ainda meio travado, né? Então a gente tenta unir de tudo que é jeito, né, para que a gente minimize qualquer erro que a gente possa ter em cada decisão, né? Então a gente sente uma responsabilidade enorme por ter 2 fundos e tal, né? Então todo dia a gente tem que tomar as melhores decisões, sem dúvida, pensando nos investidores, né? Muito legal. Então vejam, turma, o que a gente pode aprender aí com a técnica do Rocha, que ele aplica lá na gestora deles. Lembra, né, que nos 5 passos da carteira, o primeiro é a diversificação barbell, né? No caso deles, a maior parte do dinheiro fica mesmo em ativos líquidos, tesouro, tudo isso, né, Rocha? Exatamente. Então, fazem com certeza o primeiro passo da diversificação barbell. Então, a parte arriscada das estruturas de um lado e do outro caixa, para poder ficar fazendo aí o ajuste, faz o balanceamento, obviamente. E o terceiro passo é esse de buscar o valor, quer dizer, achar os ativos que estão na tendência certa, empresas que têm a condição certa para subir através de uma combinação de componentes, como ele falou, que é o quê? São as escolas, né? Então, o top-down aí que é a macroeconomia, vai ver como é que está a situação econômica, se as bolsas têm mais condições de subir por conta disso. Depois vai fazer aí as empresas, olhar os balanços, né? E depois, por fim, vai ver o timing certo através do gráfico, é aquilo que a gente ensina mesmo nos 5 passos, sendo que na hora de analisar o ativo, o valor do ativo, a direção do ativo, inclusive também a energia acumulada, analisar se a volatilidade está alta, está baixa, a gente tem uma ordem, né? Não é, a gente não pode, como a gente brinca, fazer a cirurgia primeiro, a anestesia depois, né?
Primeiro a gente tem que fazer a anestesia, depois a cirurgia. Então, exatamente. Vai filtrando, né, o papel até que a gente vai da qualidade do papel e da situação dele até chegar no momento específico, no timing ali através do gráfico. Então, a gente consegue usar todas as informações que o mercado nos fornece. Exato. Tanto nos estruturados de histórico, de curto prazo, que são os gráficos, quanto dados estruturados de balanço, que são trimestrais, são mais antigos, mais velhos, e vão ficando velhos à medida que o balanço se aproxima, e também dados macroeconômicos, aí que uns são semanais, outros são mensais. É uma combinação de coisas muito legal, viu, Rocha? E aí depois usar isso, na hora que você vê que o papel está numa determinada condição, aí é achar a estrutura certa para ela, né? Qual é a condição ali entre opções? Exatamente, né? A gente quando... É porque quando a gente joga nas duas pontas, é como se a gente tivesse, de um lado, né, ou vendendo um seguro, né, ou então do outro lado sendo a banca de um cassino, né, quando a gente está ali na ponta da venda. Existe, de fato, essa característica da euforia final, né? Por quê? Nós estamos num momento em que a taxa de juros tá, a gente tem uma tese, né? A gente tem uma narrativa de que a queda de juros nos Estados Unidos vai começar, porque é o final do ciclo de aperto monetário, do mesmo jeito que uma parte das pessoas está enxergando uma crise de liquidez, uma crise da dívida. Então, existem duas visões separadas, uma muito otimista, uma muito pessimista, e a otimista está ganhando com folga, e isso é muito comum, e é muito importante que o mercado esteja entregue à alta para que tenha um crash. Ele tenha muito otimismo, as pessoas não estejam comprado em seguro de carteira, tenha muito mais call do que put. Esse tipo de otimismo mostra, de fato, o mercado se aproximando aí de uma máxima. É possível um ativo ser côncavo e convexo ao mesmo tempo? Ótima pergunta. A Ellen, né, tá sempre com a gente, diverte muito a turma, fala sobre vários temas. O Taleb, ele fala uma coisa que só vocês têm capacidade de entender. Poucos lugares da internet as pessoas poderiam entender, mas vocês vão conseguir. Ele diz que para você ter uma posição realmente convexo, quer dizer, ganhar na alta da volatilidade, nas grandes altas ou nas grandes quedas, no deslocamento de preço, você precisa que um pedaço do seu payoff esteja côncavo. Caramba, como é que é isso? É o seguinte, antes do Rocha mostrar aqui os slides dele, eu vou mostrar rapidinho aqui o payoff. Ó, vamos ver aqui o BOVA 11. Nós vamos fazer uma operação do jeito que ela falou, uma côncava e uma convexa. Eu vou pegar aqui no vencimento de 15 dias, por exemplo, e vou comprar uma call, aliás, vou vender uma call e vou vender uma put aqui de 1,18, beleza? E aí eu vou comprar uma call e uma put mais longa. Então, vou comprar uma call tipo aqui, de 1,90, e vou comprar uns 5 reais. Eu vou para baixo, vou comprar também 5 reais para baixo. De 1,46 para 1,41. Vou comprar aqui 63. É o mid. 63. 0,63. Então, olha que interessante, gente. A gente fez uma estrutura que ela é côncava no meio, e eu vou aumentar a convexidade dela, inclusive nas pontas. Ó, então, veja que nós temos uma estrutura que ela é convexa, mas nós estamos numa parte côncava dela. Bem interessante. Então, eu sei que a sua sua pergunta, né, foi mais por curiosidade sobre coisas côncavas e convexas, mas mostrei para vocês o que é o côncavo, o que é o convexo e como a mesma estrutura pode ter, o mesmo papel pode ter as duas características e isso ser positivo para ela. Pode explicar para a gente, Rocha, fica à vontade.
Eu gosto muito, Roxo, de dividir entre escolas, né? Claro que sempre que a gente traz algum tipo de modelo, a gente está simplificando a realidade. Mas eu gosto muito de dizer que existe uma escola europeia, que é muito representada aí pelo Sul, pelo Nobre, né? Que é aquele pessoal que trabalha muita estrutura, né? O foco é a estrutura. Uhum. A estrutura é praticamente ela é autossuficiente, né? Ela já faz tudo que você quer. Se vai para um lado, ela faz isso, vai para o outro, ela faz aquilo. Eventualmente, você pode até trazer também algum manejo, mas o foco todo ele está em cima da estrutura. Da escola americana, que é a escola que a gente professa, né, que a gente defende, sem dizer que é melhor ou pior, é apenas uma outra escola, é uma escola na qual o foco maior é no portfólio. E é por isso que eu me identifiquei muito com o que você falou ali, né, de balancear. Então, de fato, a gente faz um portfólio de opções. Sim. Onde a gente vai ter um espacinho para botar uma empresa de banco, a gente vai ter um espacinho para colocar ali uma empresa de saneamento, uma elétrica, uma empresa de petróleo. Então, a gente faz estruturas mais simples, né, dotadas assim de puro valor extrínseco, né, normalmente com delta pequeno ali, que vai ter também um alto nível de degradação do teto, ou seja, o prêmio ele vai se consumir muito rápido. Então, são estruturas simples. E a complexidade toda ela surge a partir do momento que a gente transforma isso num portfólio. Então, a gente vai gerindo um portfólio com aqueles elementos ali, e a partir daí, então, pela gestão de portfólio, a gente consegue neutralizar, a gente consegue posicionar o nosso portfólio para ganhar na subida ou para ganhar na queda, né? Então, assim, é uma visão sempre muito macro disso. E a gente traz isso um pouco dessa escola americana que foi ali, em grande parte, né? A gente costuma falar, né? Se a gente foi em alguma altura é porque a gente já saiu de ombros de um gigante, né? Que no caso aí é a Test Live, a Test Works. Sim. E também tem uma outra escola, que é uma escola que eu tô vendo que você tá já até pensando, né, Roxo, de fazer alguma coisa dentro dessa escola, porque a gente precisa de um produto, não há no mercado um produto realmente e tem um público que realmente gosta muito disso, que é você fazer estrutura sem risco, como por exemplo esse cola que está aqui. Então, onde a gente tem aqui uma estrutura na qual, se vier para o lado errado, você ganha, e se vier para o lado certo, você ganha mais ainda, né? E vira uma questão de você ganhar mais ou a menos que o CDI. Mas eu sei que tem essas 3 escolas, tem pessoas que se identificam mais com a escola europeia, com a americana. E é muita coisa da identificação mesmo, né? É uma questão de identificação. Talvez tenha uma questão também de perfil de risco. Sim. Eu acho que na europeia exige muita habilidade. Você, para entender aquelas aulas do Sul lá, realmente o cara tem que ser muito bom, né? Para entender aqueles manejos todos, aquele A1 menos A3, menos F4, não sei o quê, e se acontecer isso, aí faz aquilo e tal. Então, mas eu acho que quem acaba entrando na escola europeia e aprende a fazer isso se tornam pessoas muito habilidosas, né, em fazer manejo. Já a escola americana é uma escola mais estatística. É uma escola assim que a gente está ali apostando dentro de uma estatística. A gente está ali, sim, a gente vende uma put, a gente vende uma call, e a gente então está ali estudando empresas que elas vão se movimentar dentro de uma zona de lucro. Então, é um jogo de volatilidade. Então, você já começa a perceber que a gente está falando de oscilação. Então, a gente consegue obter dados de oscilação, né, que é a volatilidade histórica, o EWMA. A gente analisa historicamente se ela é uma empresa que é capaz de nos surpreender ou não, em função de um range de movimento. Então é feito todo um estudo estatístico para isso. É como se a gente fosse vender seguro para carros que estão passando aqui por uma avenida. Onde cada um desses carrinhos aqui é uma operação. Como é que a gente, então, estuda a estatística disso? Primeiro, a gente vai avaliar quantos carros passam, né? Então, a gente faz backtest, ou seja, quantas operações foram feitas durante 10 anos com esse perfil, com essa modalidade. Ou seja, quantos carros passam nessa avenida. Depois a gente pega quantos carros entram no acostamento. E depois a gente pega quantos carros despencaram, né? Ou seja, então, sim, é isso que a gente vai vender seguro para que os carros que despencarem dessa autoestrada aqui, a gente vai ter que pagar um carro novo para eles. Então, a gente tem que vender seguro para quem? A gente vai vender seguro para aquele garotão, né, de 20 anos lá que dirige daquele jeito que a gente sabe como é que é, ou a gente vai vender seguro de carro por uma senhora super madura lá que dirige com uma do Toyota, né?
Exatamente, a velhinha do Toyota. A gente vai querer vender seguro para a velhinha do Toyota lá. Então a gente Sim. faz toda uma pesquisa, por isso que a gente pega sempre empresas que estejam, né, um histórico impecável, que estão aí há décadas dentro do mercado e tal. Então, assim, para o leigo entender, é basicamente isso. O que é a POP, né? A Probability of Profit, né? Do lucro. É simplesmente pegar os carros que passam, menos os carros que caem aqui, e dividir pela quantidade de carros que passam lá no total. E com isso, então, a gente faz esse jogo de o perfil do motorista é a qualidade da empresa, que a gente vai estar exatamente como você falou, analisando os fundamentos dela, para ver se são empresas confiáveis, para ver se são empresas previsíveis. A largura da pista vai ser a volatilidade implícita e as condições climáticas aí é a macroeconomia. Então, você me fez essas perguntas e eu achei que eu precisava trazer isso aqui para explicar. Não, e a característica aqui do Papo de Opções é isso. A gente tem algumas aulas descontraídas aí, com certeza. Tem uma parte do pessoal que dá uma viajada e não consegue acompanhar tão de perto, mas a maioria das pessoas aqui curte bastante. O Jorge falando que a loja Quero Quero é altamente especulativa, tem que ter coragem para pegar a faca caindo. Então, Jorge, vai depender muito do tamanho da mão, né? Se você faz pequenas entradas, se você tem bastante caixa, se você tem confiança na empresa. Toda véspera de um evento importante, como eleições para presidentes, é possível ganhar com a venda de volatilidade para os dois lados, calls e puts. Eu respondi essa pergunta no Tira Dúvidas dessa semana, ele está aberto. Eu investi ali uns 15 minutos explicando toda a minha experiência com eleições. E a pergunta era bem interessante, porque era assim, né? O aluno perguntava, Roxo, eu fiz um estudo estatístico e vi todas as eleições e vi que toda vez tal coisa acontece, a outra acontece. E eu falei, cara, pálida, você está querendo fazer estatística com 3 eventos? Nós temos 3 eleições, 4 eleições. Você está dizendo aí que você acompanhou e está usando o verbo no presente, quer dizer, você está criando uma relação casuística com 4 eventos. Não é estatística, não é. Estatística depende da lei dos grandes números, a gente precisa de milhares de observações, né? Então, assim, você pode, com poucas observações, aplicar a teoria do valor extremo, que é uma outra abordagem e tal, mas, assim, não dá para tirar nenhuma conclusão olhando poucas eleições. O que nós vimos, e o que é natural que aconteça, nós vimos em outros mercados também, é que na medida que se aproxima qualquer evento binário, não só a eleição, qualquer evento binário que vai mudar o fundamento de alguma coisa, depois que esse evento acontecer, então ele é uma fonte de acumulação de energia e, naturalmente, volatilidade implícita. O mercado para e a volatilidade implícita vai subindo, e quando sai o resultado do evento binário, normalmente o mercado anda para algum lado. Não necessariamente compensa a volatilidade. Às vezes compensa, às vezes não. Se há o quê? Uma quebra de expectativa de algum dos dois lados sobre o resultado do evento, e tem muita energia acumulada, essas duas coisas acontecem, o mercado realmente anda pra caramba. Então, a expectativa era uma coisa levemente positiva ou levemente negativa. Se o resultado for muito positivo ou muito negativo, vai ter uma quebra de expectativa. E essa quebra, ela acaba gerando um deslocamento rápido de preço, principalmente se há energia acumulada. O problema é que todo mundo, perto da eleição, já está comprando essa expectativa. É semelhante aos balanços, né, Rocha? Não é um evento semelhante a um balanço? É bem semelhante mesmo, assim. O que você falou é perfeito, você foi impecável, né? É até difícil complementar, porque... Mas vocês pensam nisso? Vocês já estão pensando em alguma estratégia? Sim. Não. Exatamente por isso que o que a gente tem feito, né? Já sabendo, porque a única coisa que a gente tem com alguma certeza é que a AVI vai aumentar num evento binário. Seja ele eleições, seja ele divulgação de resultados e tal. Então, o que a gente observa? A gente observa que a AVI ela aumenta muito a partir de 2 semanas. Ela começa a entrar numa rota de crescimento assim muito forte em 2 semanas.
E, às vezes, há um crescimento significativo até na véspera. Às vezes, o crescimento é 1 hora antes de fechar o pregão. Então, isso é muito importante. Aí, é exatamente o que você falou. Então, a gente tem ali uma gordura grande para se arriscar no dia seguinte. A questão é, será que o prêmio vai compensar o deslocamento que ela vai ter no dia seguinte? E isso é realmente muito difícil. A gente nunca chegou num resultado conclusivo. O que a gente chegou no resultado conclusivo é que, se você, já visando já a divulgação de resultado, pegar opções baratas, antes que ela aumentem a VI dela, você pode ter um trade bastante seguro. Você compra volatilidade faltando 2 semanas, aí compra baratinho, claro que ainda tem, pode ser que tenha algumas opções que já estejam com a VI já crescendo até antes de 2 semanas. Então vai comprar aquela que ainda está quietinha ali, uma VI baixa, tal. Normalmente a gente pega um IV Rank abaixo de 10, 15 estourando ali, se for uma empresa, uma opção que tem muita volatilidade, mas tenta pegar um IVR ali no máximo de 10. Pô, a gente sabe, cara, uma empresa vai chegar ali no vencimento, ela vai estar com IVR perto de 50. No mínimo 30 ela vai estar, né? No mínimo ali perto da divulgação do resultado vai estar. Então você pega todo esse movimento. Uma outra coisa que a gente tem que estar atento também. Às vezes o mercado já começa a precificar o resultado. Às vezes, assim, ninguém tem a menor ideia do resultado, fica paradinho. Mas às vezes, não sei se há algum vazamento. Ou então, no Brasil vaza direto, né? No Brasil vaza. O mercado já começa a subir antes do resultado, né? Aí, beleza, aí tudo bem. Aí o que você está lendo ali? Ó? O mercado acredita que o resultado vai vir positivo. Então a gente faz essa leitura. Se o mercado acredita que vai vir um resultado positivo, a gente, quando for ver o resultado de noite ou de manhã, a gente tem que ver com esse olho, né? Porque se o resultado for mais ou menos e todo mundo e o mercado já subiu, o mercado vai derreter no dia seguinte, né? Ele vai cair no dia seguinte. Então, se o mercado ficou ali meio que travado ali sem saber, aí qualquer lado ele pode explodir. Né? Se o resultado vier bom, ele vai para cima forte. O resultado vai vir ruim, ele vai forte para baixo. Então, tem toda essa análise que a gente faz, assim, do aumento da VI antes do resultado e quanto o preço deslocou já prevendo algum tipo de resultado também. E para a eleição vai ser semelhante, né? A eleição Pois é. E lembrando que isso pode se desdobrar de N maneiras, né? Por quê? Pode ter uma definição rápida de quem vai ganhar, pode ter uma definição só lá no final, pode ter aquele negócio do questionar as urnas, uma série de coisas podem acontecer que o resultado não sai de uma única vez e há volatilidade alta e você vai pagando aquele carrego. Porque se o Vega é alto, se a volatilidade é alta, significa que para você carregar aquele potencial de ganho do deslocamento, quando houver a divulgação do resultado da notícia, você vai pagar para esperar, né, esse carrego, né? Nós tivemos, você está totalmente certo, a gente não pode se basear em um evento isoladamente, uma eleição, mas no caso da eleição do Lula, é uma eleição do Lula, né? Então, é um evento binário pesado. Sim. Esse aí, né? Sim. Então, vou até mostrar aqui, ó, o que aconteceu com a vol, ó, galera. Foi muito 22 está aqui, ó. Então veja que o evento aqui da pandemia dá uma atrapalhada aqui no gráfico, mas ó, isso aqui é 22, tá? É um gráfico semanal. Eu vou até colocar um gráfico diário, vai. Aí a gente volta no tempo, é melhor. Volta lá no tempo. 23, ó. Então a eleição, ela se dá nesse período aqui. E veja o que aconteceu. A linha azul é a volatilidade implícita. É o que o mercado está pagando na volatilidade. E a linha vermelha é a volatilidade histórica. Então veja que esse período todo aqui, ó, a volatilidade implícita subiu, a histórica ficou baixa, porque o mercado ficou subindo ou de lado, e aí houve um aumento aqui na volatilidade histórica com esse gap aqui de outubro, e aí depois nós tivemos a eleição. E o brasileiro, a Faria Lima, como eu havia estimado, previsto antes, ela gostou inicialmente da eleição
do 9 dedos aí por causa da ignorância, né? Do quanto eles são burros, né? Então eles gostaram, e aí o mercado ele ficou de lado, ele deu uma subidinha, e aí depois a gente vendeu, né? Porque... Roxo, nesse caso, nessa eleição, cara, eu não lembro de nenhum ativo que não deu um ganho muito forte de contração depois. A vol caiu. Caiu, assim, violentamente, assim, quando saiu o resultado. Entendeu? É muito comum, assim, foi uma das poucas vezes que foi um trade, não vou dizer óbvio, né? Mas era uma venda de um straddle, quer dizer, se o mercado subisse 30%, 40%, estava ferrado. Ou não era um straddle? Às vezes até subia, mas o prêmio estava tão alto, tão gigante. Subiu devagar, né? Porque, tipo assim, cara, no dia seguinte, foi uma coisa de um dia para o outro, assim. Por exemplo, você vendia um straddle em Petrobras. Cara, no dia seguinte, secava, deixa eu me lembrar aqui, ia para 20% do valor do prêmio. Tipo assim, no dia seguinte. Né? Então, não tinha movimento, claro, depois a Petrobras podia até cair, mas não tinha, porque assim, não era divulgação de resultado da Petrobras. Então, em tese, não tinha um lance que impactasse diretamente a Petrobras. Uma questão mais macroeconômica e tal, sim, mas isso fez tudo subir. Aí, no dia seguinte, a Petrobras pode ter movimentado, cara, mas não chegava. Sabe quando você vê que mesmo por mais que movimente, o prêmio foi tão gigante que não deu para acompanhar? Vou até mostrar para a turma aqui, ó. Vou fazer um straddle tradicional aqui, ó. Vou fazer 47 com 47. Eu vou vender a de 47 por 3,91 com 3,91, que é o mid, e vou vender também uma de 47 aqui do outro lado, que é a put. Vamos vender aqui. Então, nós temos aí um straddle clássico. O que acontece, turma? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa volatilidade... Vou tirar aqui Dá um abraço. Boa noite, milionários. Ontem, a aula de ontem foi incrível. De hoje, surreal. Parabéns, hoje. Então, isso aqui é o quê? É um straddle, é uma venda de volatilidade. Aqui, você captura uma suposta queda de volatilidade se sai o resultado de uma empresa ou de uma eleição e o mercado fica parado, então a volatilidade cai. Agora, o ideal é o quê? É você conseguir vender pelo maior preço possível, porque você está vendendo uma volatilidade de 10,80. Na eleição, a volatilidade implícita subiu para tipo 30, entendeu? É quase como se a gente estivesse vendendo isso aqui a tipo 4,50, sei lá. E isso aqui a 2 pratas. Exatamente, então, é essa margem de segurança que faz com que você fala, não, eu posso vender, porque mesmo com, vamos pôr 5,50 aqui, 5,50 aqui, sei lá, e 2,70 aqui. Ainda tá com a vol baixinha, 18, tá vendo? A volatilidade chegou a ficar acima de 30%, 40% perto da eleição. Então, o mercado pode se deslocar dos 146,50, 146,80 que está agora, 146,65, ele poderia cair até 139 ou poderia subir até 154, que você não teria prejuízo. Por quê? Porque essas opções estão muito gordinhas. Então o mercado pode ter um grande deslocamento de preço tanto para a direita, leia-se alta, quanto para a esquerda, leia-se baixa, aqui no payoff, que mesmo assim os prêmios se contraem tanto com a queda da volatilidade que você ganha dinheiro mesmo com o mercado se deslocando. Vou dar um exemplo, se a volatilidade está aqui perto de 19 e essa opção está 5,50, se a volatilidade cair 5 pontos, essa opção de 5,50 cai para 4,50, vamos ver, 4,50 acho que é por aí. É isso aí, 4,40. Significa o quê? O papel vai cair R$1,10 se a vol cair 5%. Então, não tem problema se o mercado se deslocar para um lado ou para o outro, até porque nós temos um delta resultante inicial próximo ao neutro. Então, não tem problema se o mercado deslocar um pouco para lá, um pouco para cá, porque a queda da vol derruba tanto a call quanto a put e você já consegue sair no lucro.
É isso, Rocha? É isso mesmo, assim, e a gente percebeu que era um trade muito de curto prazo, né? É tipo assim, você tem que abrir um dia antes da eleição e já fechar de manhã, né? É coisa de 2, 3 horas, né? Já. Exatamente, assim, porque aí começa a deslocar, né? Porque o que acontece? Você, quando tem um resultado, a impressão que eu tenho é que o mercado ele vai digerindo aquele resultado, né? Tudo bem, às vezes sai à noite e tal, mas leva, às vezes, 4 dias para digerir o resultado daquela empresa. É muito forte no primeiro dia, no decorrer do primeiro dia. Mas, assim, quando é eleição, não tem interpretação, né? É aquilo lá, o resultado está dado, né? Sim. Às vezes é no fim de semana, não tem interpretação, coisa assim, todo mundo entende, né? Sim. Então, chega segunda-feira, aí a coisa acontece lá na segunda-feira, já com aquele dado instantâneo ali. Aí você tem que entrar logo de manhã cedo e fechar a operação. Isso. Porque aí o deslocamento da vol acontece mais rápido, a queda da vol acontece mais rápido do que o deslocamento de preço, né? Exatamente. Aí depois, o Lula, mas ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí as pessoas com o tempo, né, aí o mercado começa a desandar, mas ele vai mais aos pouquinhos, né? Porque talvez é como se fosse uma maré, né? Porque se você está olhando uma empresa, na verdade, só precisa encher a banheira, né? Ali não, ali é a maré inteira que sobe, né? Aí depois, quando seca, tá todo mundo, né, de cueca ali. Sim. E você tá ali saindo da posição, né? E o que é interessante, eu me lembro de 2018, né? Outra eleição. Então, não é que a gente não pode aprender com os eventos. Nós temos muito a aprender com os eventos. Muito, muito. Eles são fundamentais. Cada vez que você passa por um deles, são grandes aprendizados. Mas não dá para você fazer afirmações estatísticas como sempre tal coisa acontece. Assim, não dá. Eu me lembro de 18, aconteceu isso. Nós fizemos um monte de trava de alta, quantidades enormes. Aí o Bolsonaro ganhou, o mercado andou, e aí nós zeramos e rapidamente a vol contraiu tanto que mesmo com o mercado andando, perdeu dinheiro. Então, a gente conseguiu sair meio rápido. O Jorge, o que ocorre nas eleições é similar ao que ocorre nas divulgações de resultados trimestrais. Legal aí, complementando o que a gente falou. Se dedique, Carolina, que vai valer a pena, viu? Agora a gente está no domínio aí do conteúdo, do conhecimento. Siga a turma do Rocha lá também para aprender coisas mais sofisticadas, para aprender também, quem sabe, terceirizar um pedaço da gestão do próprio capital lá no fundo. Alguma coisa específica que vocês estão fazendo lá que você pode mostrar para a gente, Rocha? Algum papel? Eu posso mostrar a nossa tela de acompanhamento, talvez. Opa, mostra sim, a gente adora aqui ver as telas da galera. Muito legal a tela, hein? Cada linha dessa é um ativo. Cada linha dessa é uma operação. Essa aqui são operações compradas, essa aqui são operações vendidas. Como a gente está numa época de divulgação... Comprada, você diz, é em delta. A gente compra uma call e compra uma put. A gente faz uma estrutura fechada de compra de volatilidade. É como se fosse uma venda de um strangle, só que é o strangle invertido, né? Vamos dizer. A gente compra uma put zero extrínseco, e a gente, então, aí a call não tem como comprar zero extrínseco. Então a gente compra numa boa relação de extrínseco e tal, aí acaba virando ali perto de um delta 85, né? Legal. Então, normalmente a gente tem mais vendida que comprada. Aqui, por acaso, a gente está com mais comprada que vendida por causa da divulgação de resultado. Perfeito. Então você vê aqui, por exemplo, a Cogna, que é o que eu estava falando para você. A gente está ganhando 32 mil aqui. Esse BOVA aqui é um colchão que a gente faz no início, quando a gente abre o portfólio, porque com isso a gente diminui a volatilidade. Ou seja, se o mercado subir muito, ele vai te dar, e se o mercado cair muito, ele também vai dar. Se o mercado estivesse caindo, ele também estaria te dando 80 mil aqui. Que é LST? É Long Strangle. Long Strangle, que legal. Short Strangle. Interessante. Então a gente vai acompanhando aqui, vai avaliando. Assim, esses dados aqui são típicos, né, para quando a gente está vendido, porque a gente tem aqui o strike da put, o break-even da put, a gente tem o delta, a gente vai acompanhando. Então, por exemplo, a gente faz o acompanhamento aqui do delta beta, né? Então, por exemplo, a gente já poderia ter até fechado o BOVA, né? Porque o BOVA aqui já está numa meta de lucro interessante e tal. Sim. Por que a gente não fechou? Porque o delta beta dele está negativo. E ele negativo ajuda ao nosso delta beta a não ficar tão positivo. Dá uma neutralizada.
de certa forma, é uma forma de neutralizar. Então, para a gente fechar, por mais que a gente tenha já alcançado a meta de lucro aqui desse BOVA, a gente vai pensar 2 vezes aqui se a gente vai fechar ou não vai fechar. Porque hoje o Delta Beta está equilibrado, se você tirar esse menos 9 mil aí ele o vai Delta Beta vai ficar muito alto, 60 mil reais de Delta Beta. A gente já está, né, com Delta Beta alto, né? Porque não que a gente botou operações direcionais, todas as nossas operações elas abrem neutras, sejam elas vendidas ou compradas. Então, as compradas todas, elas começaram neutras. Sim. Então, por exemplo, esse BOVA aqui, ele começou com delta igual a 0. Até porque dá para colocar dinheiro no fundo dele. Exatamente. Então, nada para fazer propaganda. Pode falar. Fica à vontade hoje falar do fundo. Que legal. Isso é o payoff todo da carteira toda? Não, isso aqui é apenas daquele BOVA. Um payoff. Daquela operação do BOVA. Então, perfeito. O que a gente faz? A gente já abre de cara um BOVA. A gente já abre de cara. Para quê? Para amortecer movimentos muito fortes. Tá. É o que a gente chama de um hedge bidirecional. Porque se o mercado tivesse caído, a gente também estaria ganhando. Sim. Né? Se o mercado está subindo, a gente está ganhando para esse lado. Mas vocês pagaram. Tudo bem, a gente paga só o extrínseco aqui. Só que as nossas operações vendidas, elas estão com muito mais extrínseco do que normalmente. Quer dizer, normalmente ficam com muito mais extrínseco do que está isso aqui. Então, paga e sobra. E se o mercado ele for realmente muito forte numa direção, a gente está mais tranquilo. Então, isso aqui tem trazido muito menos volatilidade para o fundo. Essa é uma das coisas que tem feito isso. Essas gregas são as gregas dessa estrutura? As que eu estou vendo aí, que é... São as gregas dessa estrutura. Delta menos 4, delta mais 83. A gente tem o delta, a gente tem a VI, o teta também, a gente tem. Por que esse teta está negativo se ele está em cima do payoff azul? Porque o teta, ele é de uma estrutura comprada. Né? Como ele é uma estrutura comprada, o valor extrínseco dele ele é negativo. Né? Ou seja, a gente vai perder no tempo. Sim. Então, a gente está aqui o tempo todo aqui em cima da linha laranja. Né? No vencimento vai ficar na azul. Mas a gente está ganhando um pouquinho mais. O teta é negativo, sim. Porque, na verdade, o azul é o futuro e o laranja é o agora. Tá certo. É o agora. Tá então, certo. A gente vai perder. É diferente, por exemplo, de uma estrutura que nem a Small. A Small a gente está vendido. Tá vendo aqui? Legal. Aí o teto é positivo. Aí o teto é positivo, porque ele vai subindo até chegar no azul. Aqui, então, a gente fica jogando com isso aqui. A gente vai entrar, a gente abre um BOVA comprado quando está também um prêmio bem baixinho, né? Mas normalmente o BOVA é barato, assim, a VI dele normalmente é bem pequenininha mesmo. Então, a gente utiliza isso aqui para frear. Quando ele já está, em algum momento aqui, bem avançado, o que a gente faz? Essa call aqui, por exemplo, tá vendo? Ela está com delta 1. Uhum. Né? Totalmente dentro do dinheiro. Totalmente dentro do dinheiro. Então, não faz mais diferença uma call delta 1 ou uma call delta 85. Não faz muita diferença. Sim, sim. Então, a gente pode vender essa call de delta 1 e recomprar uma outra call delta 85. Sim. Então, com isso, o que a gente consegue? A gente consegue, por exemplo, transformar esse trapézio aqui em um V. Né? A gente transforma em um V, ou a gente consegue subir o platô para cima de 0. Sim. Se o mercado começa a vir para cá. Porque o que acontece? É muito legal, né? O mercado está aqui. Poxa, mas e se o mercado voltar? Se o mercado voltar para a esquerda aqui, cair... Tem muito gama aí nesse momento, aí muito gama. Exatamente. Né? Então, a gente fica com muita volatilidade. Então, se ele está subindo muito para cá, o que a gente faz? A gente tenta trazer o strike para mais perto. Traz tudo para pertinho. Para tudo mais para pertinho, porque se vier contra, a gente já embolsou a diferença entre o delta 1 e o delta 85. Ganha mais na alta, perde menos na queda, nesse zigue-zague aí vai se ajustando. Fenomenal, hein? Ninguém imaginou que no nosso happy hour aí na bela sexta-feira, dia 31/10, teremos uma aula tão legal dessa. Já passamos aí de 1 hora. Pessoal, vocês estão todos de parabéns, aí estão acompanhando o nosso conteúdo completo. O Rocha, muito bom, hein? Acho que o pessoal aprendeu bastante. Não se assustem, ó, o Nicolas sensacional, hein? Mais de 1 hora. Nicolas, olha cada tela legal que a gente vai conseguir fazer também, hein? Vai imaginando, aí o Nicolas está ajudando a gente aí na parte de tecnologia.
Rocha, deixa um recado para a turma aí. Fala as redes sociais, aí como é que o pessoal conhece vocês, chega mais perto e tudo mais. Beleza, pessoal. Eu tenho um canal no YouTube, Rocha Opções. Né? Na verdade, o canal começou exatamente por essa vontade de ter descoberto algo maravilhoso, uma descoberta que o Roxo teve um papel também muito importante nessa descoberta. Então, eu tenho que ser muito grato a você, Roxo, aí, por você ter sido um cara aí que já faz muito tempo, né? Já há alguns anos, que sempre foi a porta de entrada para muita gente. Eu não sei como é que seria o mercado hoje de opções se não fosse você. Então, quero deixar aqui. Muita gente está chegando agora, não tem essa ideia, vê logo 10 influencers, não sabe a importância que o Roxo teve para a consolidação do mercado de opções, né? Então, graças a Deus, eu tive a brilhante ideia de vender meu apartamento e botar todo o dinheiro para operar opções. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu tinha que ficar o tempo todo correndo atrás do dinheiro de pagar o imposto do aluguel, que até aumentou agora, mais ainda, né? Então foi graças a vender esse apartamento e começar a operar opções que isso mudou a minha vida. Então fiquei feliz e quis compartilhar isso. E todo mundo veio comigo. Então nós já abrimos agora a 4ª turma. Aliás, foi um sucesso o lançamento da 4ª turma também. Os alunos estão super empolgados lá, querendo, né? Nós já tivemos a primeira aula. Então é isso, o convite é conhecer mais a gente, né? Não se assustem, tá? Eu sei que para quem está chegando agora pode parecer um pouco assustador, mas é que nem quando você aprende inglês, né? No começo você não entende absolutamente nada, mas aos pouquinhos as coisas vão entrando em foco e daqui a pouco você já está vendo até seriado em inglês por aí, né? Fenomenal, então, é isso mesmo. Cozinhar também é uma boa analogia, né? Isso, e no começo a gente assusta. Esse conteúdo aqui vocês não vão ver nas instituições, não vão ver nos principais canais aí, porque é uma coisa bem própria. Quem consegue ultrapassar o espelho e entender essa abstração das opções tem uma vantagem muito grande, ainda mais se aprender técnicas mais estáveis, como eu e o professor Rocha estamos ensinando aqui. Dá para ficar mais umas 3 horas, o Wendel está falando. O Herald, professor Roxo, é Rocha nas opções. Né? Rocha, muito obrigado de coração. Deixa uma mensagem aí para tudo. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo acolhimento aí. Vi várias mensagens muito carinhosas. Eu estou muito realizado de estar aqui com o Roxo, alguém que eu sempre admirei e que agora a gente está batendo bola aqui nesse momento, né? Espero estar sempre perto do Roxo, que a gente faça muitos negócios juntos aí, e é só o começo. Estaremos, só o começo. Um abraço para todo mundo, um final de semana incrível, Deus no comando e tudo de bom.